Meu querido, você pode escrever para nós agora o quanto você é influenciado por essa espiritualidade do novo milênio, ou em que ela perturba você, como é que ela chega a você, como é que você a percebe, como é que você a entende, como é que você lida com isso. Queria que você escrevesse, se você tem dúvidas, fizesse perguntas. Se eu puder ser útil a você, eu serei. Agora, quero que você seja rápido, porque se ninguém tiver interesse em conversar sobre o assunto, eu digo bye-bye planeta Terra e vou tomar o meu suquinho. Tá legal assim? Simples assim. Braulio, e aí, meu amigo? Caião, o negócio é complicado. Né? Eu vou achar aqui uma coisa para você falar aqui. Pra você não procure nada não. Se não estiver entrando aí assim de com força... Não, tem muita coisa. Eu vou saindo de com força. Não, teve muito no começo do chat, por exemplo, da gente discordando, falando, sacou? Coisas distintas e tal, em cima dos documentários. Agora que você entrou na parte do eu, né? Como a gente vai assimilar discordando dos documentários? Claro, né? Para que discordar do documentário? Parte dos documentários. Isso é só para anotar, fazer perguntas. Eu discordo. Aí eu já não tenho nem vontade de conversar. As pessoas não querem perguntar, conversar, refletir. Uma perguntinha aqui vaga assim, Caião, o que fazer para não ser influenciado pela espiritualidade desse século? A mesma coisa que a gente tem que fazer em qualquer outro século. Não tem, o pessoal fica perguntando como se tivesse uma mudança, sabe? Uma coisa assim, um clima, né? Não, é o mesmo, aquilo que Jesus disse para os discípulos dele, é o que ele diz para nós hoje. E vai dizer para qualquer outra geração depois de nós. Então, como fica livre, fica cheio do Evangelho, que é para não ficar burro. Fica cheio do Espírito Santo, que é para não ficar tacanho. Fica cheio de sabedoria, que é para não ser enganado. Só ter Jesus diante dos olhos e não ficar, por exemplo, pensando que existe um mover diferente de Deus a ser aplicado a cada nova geração para defendermos-nos do novo mundo. Não. É uma rocha só. É uma só fé. É um só Espírito. É uma só palavra. É uma só confissão da nossa fé. E é um só Senhor, que é Deus e Pai de todos. E há um só nome dado entre os homens pelo qual importa que nós fiquemos garantidos. O que mais você acha que vai mudar? Se disse passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Se disse que é por meio daquelas palavras dele que a gente constrói a casa na rocha para encarar o vendaval de qualquer era. Então, meu amigo, nunca mais faça essa pergunta. Você tem que se aprofundar e viver no Evangelho, porque não tem um souvenir especial para essa hora não. Sabe qual é? O que você tem que vestir em qualquer geração? É o que o apóstolo Paulo diz, ter o coração selado com o Espírito Santo. Efésios 1, 12, 13, aqui ó, marcado, selado. E aí você põe o capacete, cinge com a verdade no íntimo, sinceridade para com Deus, desde o íntimo do ser, a couraça da justiça da fé em Jesus, o escudo da fé com o qual você apaga os dardos inflamados do maligno em qualquer geração, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é com ela que a gente discerne tudo, e por meio dela é que a gente não anda confuso nem derrotado jamais. E, meu querido, com o capacete da salvação, com a mente posta em Cristo e os pés calçados de Evangelho. É isso, não vai mudar nunca. E quem te disser que tem um equipamento outro para ser vestido, faz parte desses que eu aqui denuncio como enganadores. E aí? Aí o cara pergunta aqui, Caio, a nova ordem mundial tem a ver com essa nova era? Com o controle da mídia, da internet? Tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Aí fica o pessoal perguntando pelos Illuminati. O Illuminati vai chegar daqui a pouquinho. Não me enche a paciência com isso. O negócio é muito mais profundo. Tem muito mais do que um núcleozinho aqui, outro núcleozinho ali. Está espalhado em tudo. Isso é o sistema que jaz no maligno. Então, se é a mesma coisa, é claro. Tudo
tudo é a mesma coisa. O curso deste mundo, que jaz no maligno. Olha como Paulo lá em Efésios fez um pacotão. Os filhos da ira, que são os que caminham deliberadamente em desobediência, que recebem a atuação mediúnica dos espíritos, dos pneumas que hoje atuam nos filhos da desobediência, dessas forças mediúnicas, interventoras do mal, malignas, demônios, anjos caídos na mente humana, principados, potestades, o sistema todo, isso é um pacotão. De modo que não se separa nunca. Nunca se separou, por que a gente ia tentar separar agora? É tudo uma coisa só, pervade tudo. Por isso é que tem mundo na igreja, para todo lado, e a igreja fica dizendo, não, nós não somos do mundo. Mundo é mentira, é engano, é inveja, é roubo, é maledicência, é apropriação indébita, é sedução, é engano, é miragem, é fantasia, tudo isso é mundo. A igreja está cheia disso, está cheia de mundo. O mundo é isso aí. Eles não estão nunca te dizendo o que é. Nunca. Você nunca vai estar sabendo o que é. Você pode saber pedaços de coisas. Mas o que é, você nunca sabe. Tem um esquema poderoso de encobrimentos. As coisas realmente importantes vão seguindo na escuridade. Então não há diferença, é tudo a mesma coisa. O mundo jaz no maligno, meu amigo. E aí? Caião, a presença do Espírito Santo de Deus na Terra é o que impede a invasão desses seres interdimensionais aqui no nosso planeta? A presença do Espírito de Deus no meu coração impede qualquer entrada de qualquer ser dimensional na minha vida. É individual. Na minha vida. Na tua, se você estiver cheio do Espírito Santo, ele impedirá. Na vida de qualquer outra pessoa no planeta que ande em amor, ele guardará e protegerá essa vidinha. Agora, é claro que a presença do Espírito Santo, enquanto tem gente dando testemunho da verdade, o testemunho da verdade é um dos elementos de adiamento da calamidade, de atraso da intensidade da calamidade. Agora, no dia em que, por exemplo, houver o chamado arrebatamento da igreja, a maioria dos crentes pensa que com esse arrebatamento da igreja, o Espírito Santo sai do mundo. O Espírito Santo nunca saiu do mundo e nunca sairá do mundo. Sim. Aí alguém vai dizer, não, Caio, sairá no sentido de que não vai mais convencer do pecado, da justiça e do juízo. Jamais. Desde Adão que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Todo mundo que se arrependeu na vida foi por causa do Espírito Santo e todos os que vierem a se arrepender. Ou porventura não haverá mais arrependimento depois que a igreja for levada, se é que ela vai ser levada antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. O Espírito Santo, o testemunho da palavra, é um fator de contenção da maldade. Agora, aquilo a que Paulo faz referência, escrevendo aos Tessalonicenses, quando diz, e nós sabemos o que hoje o detém, até que seja retirado, pode ser simplesmente uma ordem, um comando divino. Não tem que ser a ausência do Espírito Santo da terra. Basta Deus dizer, pronto. Basta Deus dizer, agora não. Daqui ninguém passa. Assim como ele põe limite às ondas do mar. E vai chegar a hora quando ele vai simplesmente dizer, é isso que os humanos querem, é isso que eles invocam, esses são os deuses deles, esses são os sonhos deles, essas são as utopias deles. Chega uma hora em que Deus diz, já não haverá limite. Ele já disse antes, de vez em quando na história ele diz, já não haverá limite. E nós estamos vivendo numa época em que já não há limites de novo. Nós estamos tendo permissão para entrarmos em tudo. Durante milênios a humanidade andou num estado de emburrecimento que, se de um lado foi fatídico para a experiência de muitos seres humanos individuais, do ponto de vista coletivo adiou, atrasou a calamidade. Porque apenas no século XX nós fizemos todos os avanços milhares de vezes maiores do que a gente tinha registrado nos últimos 4.000 anos. E somente agora no século XXI
nesses 12 primeiros anos, nós já fizemos mais avanços do que no século XX todo para trás. O que você acha que nos aguarda de coisas fantasiosas aí pela frente, enormes? São sinais, prodígios da mentira, como não é coisa de Chris Angel. Nós não estamos falando de nada que nós tenhamos visto. Não estamos falando de bruxaria básica, não. Nós estamos falando de ciência espiritualista, com poder paranormal, com mediunidade, com todos os conhecimentos, com todas as capacidades criativas de propor o que todo mundo ainda não viu, presente num indivíduo só que vai aceitar. Quando ouvir tudo isto, eu te darei, se prostrado me adorares. Quando chegar esse cara, dessa hora, ele vai se ajoelhar e ele terá o que lhe foi prometido, porque este mundo jaz do maligno. E Jesus foi quem disse isso. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. E o diabo não mentiu quando disse: todo este poder me foi dado e eu darei, transferirei a quem eu quiser. Pois assim será quando chegar essa hora. E aí? Caião, por que o Senhor Jesus não mencionou os apóstolos quando seria a hora caótica? Qual teria sido o propósito do Senhor? Por que ele falou que só meu Pai sabe? Cara? Claro, né? Para não embabacar todo mundo. Ele não falando, já ficou todo mundo babaca? Imagina se ele falasse, a vida ia paralisar, se ninguém foi feito para viver à base de profecia, nem de data marcada para nada. É por isso que no dia 21 eu já disse, vai ser um dia muito lindo, porque vai acontecer qualquer coisa em qualquer dia, mas no dia 21 não. Porque Deus não determinou datas, não vos compete. Eu, quando leio alguma coisa que Jesus diz, não vos compete, eu não pergunto nunca mais por quê. Não é interessante? E sou eu que estou respondendo as perguntas aqui, e eles é que estão perguntando lá. E eles fazem a pergunta por quê sobre tudo. Eu só faço sobre aquilo que Jesus não diz, isto não vos compete. Aí eu não pergunto nada e começo a entender coisa dessa, sem perguntar nada. Exatamente, vamos perguntar por quê. É, começo a entender muita coisa. Agora, essa pergunta de por quê que não falou aos apóstolos, para criar 12 imbecis? Para criar 12 adventistas paralisados? Para fazer de Jerusalém a meca da estagnação da graça? Todo mundo parado lá, olhando para cima. O Pentecoste, que foi só o Pentecoste, não foi a parousia, a volta do Senhor, a aparição final dele. Já paralisou todo mundo, uma década em Jerusalém sem fazerem nada, imagina com data marcada. Isso é porque naqueles dias eles esperavam que Jesus fosse voltar a qualquer momento. Porque não puderam entender as parábolas de Jesus que falava dos interregnos, demorando o noivo, depois de muito tempo, ou como mesmo Jesus, ao contar para eles o futuro de Jerusalém e do planeta, lá no Monte das Oliveiras, Mateus 24, Lucas 20, 21, 22, ele deu a entender claramente que haveria espaçamentos longos, mas ainda assim os discípulos ficaram naquele afã de tem que voltar para nós agora, sem data marcada. Sem data marcada, já se marcou data até agora. Essa coisa de marcar data é uma das realidades que mais trabalharam contra a validação, a genuinidade da esperança da volta do Senhor. Por exemplo, nos últimos 50 anos já se marcou a volta de Jesus só no meio evangélico umas 5 vezes. Só nos últimos 25 anos já marcaram 3. Esses malucos escatologistas por aí. Aí fica um bando de gente paralisada, fanática, nos búnkeres,
evadem-se da vida quando Jesus disse, não, vocês são a luz do mundo até o último dia, sal da terra até o último dia. Bem-aventurado é aquele quando o Filho do Homem voltar, o encontrar no trabalho do amor na vida e não alienado, no mínimo por essas razões. Mas ainda há dezenas de outras que eu não estou com oxigênio para falar. Tá bom, amigo? E aí? Caião, como nós que conhecemos e vivemos a palavra de Deus nos posicionamos diante da confusão generalizada que tem se instalado na cabeça e no coração das pessoas que hoje em dia acreditam um pouquinho de tudo e junto não é nada? Mas ele está falando das pessoas, porque ele diz como nós que acreditamos na palavra, não foi isso? Isso. Para ele, meu como Deus. Nós nos posicionaremos diante disso? Como começar a dissolver essa confusão? É mania de estratégia, tem que ter uma estratégia. Caio, e agora? Qual é a estratégia? Ah, sim. É outra idiotice, a estratégia não mudou. Qual é a missão agora? A única estratégia de Deus é a encarnação. Foi a única. Quando Deus quis ser o estrategista, ele se encarnou entre nós. E deixou rolar. Cheio de graça e de verdade. E qual é a estratégia daquele que se encarnou? De Jesus. Foi dizer, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Me encarnem. Me jesusifiquem na vida de vocês. Se cristifiquem em mim. Fiquem cheios do Evangelho. Olha, o cara mais adequado entre os apóstolos para estar vivo hoje eram todos eles. Porque eles não iam ter nenhum problema nos nossos dias em relação a essa pergunta. O que a gente deve fazer com esse pessoal? Nada. A gente deve largar toda essa burrice religiosa de lado. Deve abraçar a espiritualidade de Jesus e do Novo Testamento. Deve entender que tem muitas coisas que essas pessoas falam que não são erradas, que são mais profundas, algumas delas, do que os evangélicos topeira jamais conseguiram alcançar, mas que tais verdades estão dentro de um conjunto de mentiras. Por isso é que elas têm que ser vistas topicamente, sem que por causa de uma verdade aqui e outra verdade ali, a gente compre o pacotão inteiro. É sempre examinando todas as coisas e retendo só o que é verdade, só o que é bom. Então como? É sendo Jesus. Eu estou com toda a minha inadequação de pecador relativo, de mente envelhecente, de um monte de coisa. Olha, eu quero lhe dizer, sem ufania, estou adaptado à nova era, sabe? Estou prontinho para ela. Já me deu vontade muitas vezes de mudar para Nova York e para Paris, ou para Londres, para centros da terra onde o que eu prego ia ser mais bem entendido, ao invés de ficar perdendo meu tempo repetindo bilhões de vezes a mesma coisa para quem não entende nada. Na França, com aquele bando de esotéricos lá, eu ia ser muito melhor compreendido o Evangelho e entrar como faca na manteiga derretida. Porque eu sei, quando eu começo a falar nesses lugares, eu vejo como eles vão abrindo os olhos e vão entendendo tudo que aqui eu tenho que repetir 100 vezes. Eu não vou por causa de uma convicção maior do meu coração, vinculado não a onde é que a minha vida pode ser, humanamente falando, estrategicamente mais bem posicionada. Se eu pensasse com essas categorias, eu estava em Nova York, ou em Paris, ou em Londres, onde eu sei que existe gente abessa querendo ouvir exatamente o que eu estou dizendo. E compreendendo com mais rapidez do que aqui as pessoas se fazem compreender. Mas por alguma razão Deus diz que meu lugar é aqui. Enquanto Ele me disser que o meu lugar é aqui que eu ficarei. Se Ele quiser que eu fique aqui repetindo as mesmas coisas até o fim da minha vida terrestre, eu farei. Agora, eu me sinto adaptado para entrar em qualquer lugar do planeta. Da Casa Branca às mesquitas, à Meca. A sentar na varanda da Shirley MacLaine e conversar com ela olho no olho, de igual para igual, humano com humano, até ver o coração dela se derreter no amor que ela quer encontrar e não encontra, porque o que tem do lado de fora é Jerry Fowler, é Benny Hinn, é Cerulo, é doido para todo lado falando de Jesus. Ela diz, não, deixa eu ficar pelo menos com os gurus indianos que são mais calmos e não roubam a gente assim.
Então, meu querido, como se adequar? Como está preparado? É com a palavra, é do mesmo jeito. É como se estava preparado para pregar para os judeus de há 2000 anos. É como se estava preparado para se pregar aos primeiros muçulmanos. É como se estava preparado para pregar nos dias da Reforma Protestante. É como se estava preparado para pregar no sertão do Nordeste. É como se estará preparado para pregar numa plataforma espacial, na estratosfera. É a mesma mensagem, é a mesma palavra, é o mesmo coração, é o mesmo espírito. Sabe por quê? É amor. Você vai querer atualizar amor? Ele é eterno, meu irmão. Quer mudar o quê? Para quê? É só porque a gente não tem o Evangelho que a gente fica dizendo tem que ter uma coisa para atender a isso. O Evangelho atende. No dia que o Evangelho entrar em todo mundo, a gente vai ver que o Evangelho é tudo que se precisa. Em qualquer cultura, em qualquer lugar, em qualquer era, em qualquer situação. No acelerador de partículas, eu entro lá para ver tudo que se esteja fazendo sobre partículas subatômicas, adorando a Deus. Vou aproveitar tudo o que eles estão fazendo. Eles vão ficar empolgados de ver um cristão que está aproveitando tudo e sacando e fazendo ilações e refletindo. E vão dizer, escuta, de onde te vem isso? E eu vou dizer daquele que disse, eu sou. Aí, a partir da física quântica dele, eu vou fazer uma viagem que ele não esperava. Ah, gente, quando a gente está cheio do Evangelho, ninguém precisa ser Einstein. Basta estar cheio do Espírito Santo, do Evangelho, e todo dia, como Tiago diz, dizer, Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria. Se alguém for pedir alguma coisa, peça sabedoria. Sabedoria, discernimento, sabedoria. E tem que ler a palavra, tem que entender o Evangelho, para poder ter a mente de Cristo. Aí você está pronto para tudo. Você vai ao inferno preparado. Para olhar na cara de todo mundo, sem vacilar, como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra aquela que eu chamar de minha igreja. E aí? Caio, você acha que a física quântica poderá ser usada para exercer algum controle na humanidade? A física quântica a gente está usando todo dia. Isso aqui é quântico, já é analógico, já a caminho do quântico. Os próximos computadores são quânticos. O teu celular aí já é quântico, já tem quântico para todo lado. Meu Deus! E há muitos anos, e tudo vai ser quântico, porque é mais rápido, é mais inteligente, é mais veloz, é mais tudo. Claro que vai. Como também vai ser utilizado para o bem. Eu vou utilizar a física quântica para o bem, estou tentando já utilizar o conceito. Então tudo é para o bem e para o mal. A árvore é do conhecimento, do bem e do mal. Você põe um bisturi na mão de um cirurgião, ele faz maravilha. Põe na mão de um assassino, ele mata. É para o bem ou para o mal, depende de quem segura o instrumento. E aí, Bruno? Qual a maior evidência, Caio, ou a melhor observação de que os falsos profetas estão presentes no meio cristão? Pelo amor de Deus, é só ler a Bíblia. E qual a maior omissão de um falso profeta, Caio? Que omissão do falso profeta? O falso profeta é a omissão. Não tem a maior. Ele omite a verdade. Ele omite o fundamento. O que mais que ele precisa omitir? E como identificar um falso profeta? Pelo amor de Deus, ainda hoje eles querem uma fórmula, Jesus deu. Pelos seus frutos os conhecereis. Aí o cara diz, então ele cura muito, ele expulsa demônios, ele profetiza. Não. No mesmo texto em que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis, Mateus, capítulo 7, verso 16. 16 em diante. Ele disse mais adiante que esse pessoal ia chegar para ele dizendo, olha, nós demos fruto em teu nome, expelimos demônios, expulsamos demônios, profetizamos, curamos doentes. Ele vai dizer, eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque o fruto pelo qual se conhece o profeta é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não mudou, não mudará. É o único critério. Na vida tem que ter amor em todas essas coisas. E na palavra, Jesus tem que ser o centro e não pode ter invenção. Não pode ter supressão, não pode ter adição. Se chegar com novidade, pule fora de qualquer novidade, porque o Evangelho é um e não muda. Agora, quem
quem se enganar depois dessa, estando vendo isso aqui, e sabendo que o fruto do profeta é o fruto do espírito, do falso profeta é mentira, ainda que ele cure todo mundo, pode ser poder da carne, psíquico, paranormal, ou até o poder de Jesus que passou por cima dele e curou a coitadinha que estava pedindo misericórdia, mas não viu nem o cara quando passou. E para discerni-lo é simples, o que não for mensagem de Jesus, como Jesus pregou e ensinou, não é profecia de Deus. O que não é ensino dos apóstolos, conforme Paulo, Pedro, os demais que aqui escreveram e ensinaram, não é palavra de Deus para ser obedecida. Quem quiser continuar buscando mais informação, já caiu e não sabe, porque esse é o critério, essa é a rocha. O que passa disso já é gente querendo encontrar um motivo para escorregar na maionese do capeta. Só falando assim, né, meu amigo? Cara. E aí? O pessoal tá assustado aqui, Cristian. Tá assustado. Tá, tem uma pergunta que vai ser, Caião, qual pergunta que você quer que a gente faça não, pra você não, quero não continuar nervoso? Não quero fazer pergunta nenhuma, eu só fico triste de ver que eles não leem o Evangelho, eles não leem o Novo Testamento, eles leem livro do Tim LaHaye, livro das editoras, das livrarias, mas a palavra eles não leem, não leem, não leem, não leem. Toda vez que eu propuser uma coisa básica e que as perguntas forem essas, eu vou ficar irritado, não é com ninguém, é de tristeza de ver que o pessoal tem a palavra e joga fora, rapaz. É uma geração pavorosa. Há 50 anos atrás, Caio, esse papo todo mundo lia, e se eu tivesse tendo, eles iam estar chocados há 50 anos, porque não iam nem entender o que eu estaria falando. Mas se eu falasse com uma outra linguagem adequada daquele tempo, eles entenderiam muito mais facilmente, porque todo mundo lia a Bíblia 1000 vezes mais. O cara naquele tempo, para ser crente, ele tinha que ler a Bíblia, senão ele não era. Era condição sine qua non. Depois que pararam, aí ele passou a ter que falar em línguas, não precisava mais ler a Bíblia, ouvir profeta e não mais ler a palavra, ouvir pregador e não mais ler Jesus e os apóstolos, ouvir versículos bíblicos e ter texto de caixinha de promessa, foi que virou esse caos, essa Babel miserável, incompreensível, doida que está aí. E ninguém fique chocado comigo, porque basta eu estar um pouquinho menos apenas com vontade de responder questões existenciais, quando cai nesse aspecto doutrinário, é com essa intensidade que eu fico, porque o cansaço de ver todos os elementos disponibilizados para o indivíduo ter o fundamento de serenidade da consciência dele, estão diante dele, mas ele não crê na palavra de Jesus para me perguntar o que é preciso fazer para enfrentar essa hora, quando é Jesus. A única coisa que eu sei sobre enfrentar essa hora, eu só aprendi com Jesus. E está escrito lá, acautelai-vos, olhos bem abertos, não fiquem maus, porque como vai demorar, tem servo que vai ficar mal, vai se sentir o dono do negócio, Mateus 24. Tem outros que vão dormir de sono, de desesperança. Vão desistir de tudo, cansei. Isso é um amor que não voltou. Haverá outros que simplesmente vão se esconder o que podiam fazer, vão se omitir de tudo, vão enterrar o talento. E haverá outros que vão dizer, bom, a gente vai servir todo mundo que parecer conosco. Então, para esses nós vamos ser bonzinhos. Para o resto da humanidade, a gente não quer saber deles, porque não parecem com a gente. É para esses que Jesus vai dizer, podem se afastar de mim, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, porque eu não parecia com vocês. Advertiu um monte de outras coisas. Cuidado, quando disserem, ei-lo ali, não vades, porque o Filho do Homem vai virar como um relâmpago que corta do Oriente ao Ocidente. Então, se chegar alguém dizendo que Jesus apareceu no deserto do Sinai, não vá, porque não é ele vem, todo olho verá. Se alguém chegar e disser, olha, tem um novo João Batista na terra pregando, não vá. É loucura, não vá. Não vá atrás de nada disso. Tudo o que você precisava para estar seguro neste tempo, em qualquer hora, está aqui, na palavra. Sobretudo, amigo, na nova aliança, nos evangelhos, nas cartas da revelação do Espírito de Jesus para todo aquele que quer ser discípulo dele. Aqui é que está tudo. Fora daqui, eu não dou garantia de nada, só de
probabilidade total de desventura para sua existência. E aí? Caião, tem uma pessoa no Skype. É? Vamos Pode tentar? falar. Manda aí. Pode entrar. Quem é? Vamos ver quem é que tá na área. Vamos lá. Tá escapando, demorando muito. Vamos lá? Eita. Dá para falar? Porque a sua imagem está muito ruim, mas se tiver voz já ajuda. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bem. Aqui é o André de São Paulo. Tudo bom, André? Tudo bem, graças a Deus. Certo. Tá me ouvindo? Tô muito bem, pode ir firme. Então, eu trabalho na área de propaganda e eu não sei, eu vejo muito isso, né, nas cores, nas tendências. Você falou da tendência aí eteriana, dos ETs, né? Tem um comercial até do Ronaldo Fenômeno, numa nave, abduzindo pessoas, né? E eu me lembrei da frase do Aleister Crowley, né, que escreveu lá no começo do século passado, que não há uma nova sociedade sem a demolição da velha, né? Uhum. E aquela frase dele, faz o que é tudo que tu queres e será toda a tua lei, que é a lei da atração lá de Telema e tal, e então a gente vê que hoje realmente, Caio, coisas que eu vejo você falando há muitos anos até, e que está se cumprindo, que ainda vai se cumprir, né, essa sociedade fabiana que eles estão aí, de todas as maneiras, como você disse, politicamente, economicamente, e realmente tudo está conspirando para isso, né? Uhum. Então eu estava até comentando com o Judá em off aqui, a gente vê realmente, eu que trabalho na área da propaganda, né, a gente vê nos teasers, nos cases, nas campanhas, de forma subliminarmente, é uma manipulação mental e total realmente. Então essa espiritualidade do novo milênio, ela, direta ou indiretamente, ela nos contamina, claro, né? E cabe a nós, como você sempre coloca bem, sem fanatismo, sem loucura, sermos realmente sal da terra e luz do mundo, estarmos dentro da coisa e não nos colocarmos na posição de crentes baduínos da caverna, né? Então, eu me pluralizei muito espiritualmente quando eu comecei a abrir meus olhos para a área interdominacional, depois que eu fiz Jocum, depois que eu fiz fiz o seminário interdominacional, e o seu programa acompanha há 3 anos, né? E agora eu consegui falar. Realmente, assim, eu vim do meio pentecostal, então isso me abriu assim por demais no meu entendimento. Então eu quero até agradecer você diretamente por você estar fazendo esse trabalho maravilhoso. Amém. Muito obrigado você, meu querido, por participar com a gente aqui, André. E quero dizer que todas as vezes que você quiser participar, você é super bem-vindo. Você já sabe, vemvtv.com.br barra o quê? Não, eu na VVTV, espaço VVTV. Ah, desculpa, que eu estava... o eu maiúsculo do Skype. Podiam ter posto tudo minúsculo, mas botaram lá um eu na VVTV, espaço VVTV. Então, André, quando você quiser, volte sempre, que vai ser um grande prazer, tá bom? Grande beijo, obrigado pelo carinho, meu irmão. Obrigado. Prazer é meu. Amém. Deus te abençoe. E se você quiser usar o Skype, entrar aí, participar com a gente, pode fazê-lo também. Agora nós ainda temos mais alguns poucos minutos.